A gente precisa conversar sobre a Ascensão Skywalker. Eu queria, antes de começar, deixar claro que esse não vai ser um vídeo de hate, embora ele tenha críticas bastante duras ao filme. Eu sou fã de Star Wars e eu nunca vou ser capaz de simplesmente odiar um filme de Star Wars. Eu acho que a gente sempre tem que procurar pelas coisas boas nos filmes. E se você quiser um review um pouco mais positivo, você pode procurar o episódio do Podcrastinadores em que a gente falou do filme, que ali a gente estava ainda bem empolgado e tal. Mas eu acho que passados 3 meses já deu para decantar bem algumas das questões do filme e a gente precisa conversar sobre os lugares em que o filme não foi tão bem sucedido assim. Para que não seja um vídeo tão para baixo, ou não sei se você gostou do filme, que bom para você, eu vou fazer o seguinte, eu vou de trás para frente, então eu vou das coisas que eu acho muito ruins para as coisas que eu acho que tudo bem, a gente consegue lidar, e aí finalmente as coisas boas. O filme tem alguns problemas que eu acho realmente muito complicados. O primeiro deles é uma autorreferenciação constante. E eu não estou falando de quando o Imperador repete para o Kylo Ren uma frase que ele já tinha dito para o Anakin Skywalker sobre como o lado negro é o caminho para habilidades que muitos considerariam não naturais. Eu estou falando de frases usadas por um determinado personagem e depois repetidas por outros personagens 5, 10 minutos depois no mesmo filme. Um primeiro exemplo disso é o C-3PO repetindo a frase do Poe de que se a missão deles falhar, tudo o que eles fizeram até aquele momento vai ter sido em vão. Outras 2 frases que me chamaram muito a atenção como sendo repetidas são a Leia dizendo para Rey para nunca subestimar um droide, e a Rey repete isso quando eles estão lá em Pasaana tentando fugir dos Stormtroopers e o BB-8 explode uma bomba de, sei lá, pó amarelo. A frase é repetida. E também a Zorii Bliss diz para o Poe que a Primeira Ordem ganha fazendo a gente se sentir sozinho, e aí o Poe vai e repete isso para a Resistência. Eu entendo o uso desse recurso em alguns momentos, em alguns filmes, mas nesse filme isso é usado o tempo todo e chega uma hora que você realmente fica um pouco assim, desconectado do filme por conta da constante autorreferenciação. Um segundo problema do filme, pelo menos para mim, é que eles introduziram um monte de personagens novos e não deram a esses personagens muitas coisas para fazer, e na verdade a introdução desses personagens veio um pouco às custas dos personagens que já existiam. A exemplo do Beaumont, que é o personagem interpretado pelo mesmo ator que fez o Merry no Senhor dos Anéis, que basicamente roubou todas as falas da Rose, assim. Não é que ele tenha efetivamente roubado as falas da Rose, mas é um personagem que foi criado dentro da Resistência, que diz coisas que qualquer personagem da Resistência poderia ter dito, e a Rose passou a ter 1 minuto de filme só, quando no filme anterior ela era um personagem principal. Eu entendo que muita gente não tenha se identificado com a Rose ou alguma coisa assim, mas esse tratamento me parece um pouco injusto com a personagem e com a atriz, e em alguma medida, talvez tendo cedido a uns ataques um tanto quanto complicados que a própria atriz recebeu por ser uma mulher asiática em Star Wars. Então, é uma coisa que me entristece um pouco ver que, em alguma medida, esse filme deu uma cedida a esses ataques. Mas tudo bem, acontece. Eu entendo do ponto de vista econômico querer ouvir os fãs. Eu só não sei até onde os fãs foram realmente ouvidos. Um terceiro problema muito grave do filme, para mim, pelo menos, é que ele é incoerente dentro dele mesmo, internamente. Ele é incoerente em relação à trilogia em que ele está inserido, e ele é incoerente em relação à saga em que ele está inserido. A gente tem, por exemplo, o time frame de 16 horas estabelecido pelo Poe, numa das cenas bem no início, em que ele diz que a Final Order vai fazer um ataque muito grande em 16 horas. Só que a partir do momento em que ele diz isso, eles vão para Pasaana, eles vão para Kijimi, eles viajam até o planeta, que agora me esqueci o nome, onde está o pedaço da Estrela da Morte, e só aí é que a gente vê esse ataque da Final Order. E até aconteceu de perguntarem no Twitter pra galera do Story Group, pô, esse tempo faz sentido do ponto de vista de viagem espacial, tendo em conta o hiperespaço e tal? E a resposta do Story Group foi meio de, talvez não, mas não perguntaram nada pra gente. Então, assim,
é um problema de incoerência interna do filme. Tem também o fato de que o Imperador muda de plano a todo momento, né? Então, primeiro ele quer que o Kylo Ren mate a Rey, depois ele quer que o Kylo Ren leve a Rey viva, depois ele quer, sei lá, e é um pouco confuso e assim, não dá muito pra explicar. Quando a gente pensa em termos da incoerência com a própria trilogia com que ele tá dialogando, a gente vê que claramente tem uns momentos ali no filme que são o J.J. Abrams meio que querendo enfiar o episódio 8 dele. Só que assim, o episódio 8 já existe e não faz sentido a gente perder tempo de filme tentando desfazer o que um outro filme fez. O ideal é a gente pegar o que a gente já tem e construir pra frente. Mas são escolhas. E em termos de incoerência com a saga como um todo, a gente tem pequenos elementos que, assim, talvez a pessoa que seja menos viciada ou, sei lá, atenta a detalhes muito específicos, não vai pegar, mas a gente tem acho que é o Finn que fala que Endor é o planeta em que acabou o Império, ou a batalha de Endor é a batalha em que acabou o Império, e todo mundo que conhece o canon sabe que, na verdade, ali é a batalha em que o Imperador foi morto. Mas que, na verdade, o Império só acabou 1 ano depois, na Batalha de Jakku. E eu acho curioso que o J.J. Abrams, que foi quem dirigiu o episódio 7, que apresenta Jakku, que tem lá o Superstar Destroyer, tem o AT-AT onde vive a Rey, não tenha se dado conta de que talvez isso não fizesse sentido. Ainda sobre incoerências em relação à saga como um todo, algumas das decisões no episódio 9 meio que desfazem coisas super importantes da saga. Então, por exemplo, o sacrifício feito pelo Anakin Skywalker quando ele volta pra luz e enfim, mata o Imperador e dá a própria vida para salvar o Luke, ele é completamente desfeito a partir do momento em que você traz de volta um personagem como o Imperador, da maneira como ele foi trazido de volta. A gente pode pensar em maneiras mais bacanas de fazer a mesma coisa. E havia todo um sistema trabalhado sobre isso no próprio canon, no material expandido, que era a contingência. E a contingência envolvia tipo um plano B do Imperador para o caso dele ser morto e o Império acabar. Ele dizia que se o Império não fosse capaz de protegê-lo, o Império não merecia seguir existindo. Então ele estabeleceu um plano de contingência. Se vocês acharem legal e tal, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, porque é um negócio um pouco grande, um pouco complicado, mas a gente viu a contingência aparecer na trilogia Aftermath, a gente viu ela aparecer nos quadrinhos, a gente viu ela aparecer no jogo Battlefront. Então você tinha tudo estabelecido para explicar a volta do Imperador e o surgimento daquela Final Order, mas isso não teve payoff no próprio filme e isso é um pouco... me parece uma oportunidade perdida. E aí a gente tem os problemas relativos à própria história. Então, assim, eu me incomodo muito quando um filme usa e abusa de uma técnica chamada red herring, que é quando você tem uma coisa que, na verdade, não é importante para a história, mas as pessoas ficam tentando chegar a uma conclusão sobre essa coisa. No caso do episódio 9, a gente tem um red herring muito grande, que é a adaga, absolutamente desnecessária. A gente tinha nos livros do Luke Skywalker maneiras de chegar a Exegol, o Dio sabia chegar a Exegol, várias outras coisas poderiam te levar até Exegol, e de toda forma, assim, uma quest que leva para outra quest, que leva para outra quest, que leva para uma terceira quest, para aí talvez então você chegar no lugar, é uma coisa um pouco cansativa e pouco criativa. Uma outra coisa que era um pouco complicada, mas a gente já tem um pouco mais de explicação agora que saiu a novelização, e ainda assim não está muito bem explicado, é o fato da Rey ser neta do Palpatine. Como é que isso funciona? Porque o Palpatine morreu com 82 anos, e a Rey nasceu 11 anos depois da morte do Palpatine. Então, ou o filho do Palpatine era muito neném, e ele aparece no filme, ele parece ter, tipo, em torno de 30 anos, então ele teria que ter, sei lá, 10 anos quando o Palpatine morreu. É essa a conta? 10, 15 anos quando o Palpatine morreu. E a gente sabe que o Palpatine é um cara que adora controlar e ter domínio sobre as coisas. Como é que ele deixou um filho dele circulando por aí? Bom, agora que saiu a novelização, a gente sabe que, na verdade, o filho do Palpatine é um clone dele que não deu muito certo, que não era afinado com a força, e aí, portanto, não era útil para transferir a essência dele. E aí, aparentemente, simplesmente deixaram ele circulando pela galáxia. E a gente tem também
um monte de coisas que tomaram tempo, ocuparam espaço no filme pra absolutamente nada, ou pra explicar alguma coisa que na verdade não precisava ser explicada. Eu sei que muita gente queria saber quem é o Snoke, só que, assim, clone. Se clone é a solução pro Palpatine, ele não pode ser a solução também pro Snoke, ou pelo menos me parece um pouco preguiçoso que seja. Eu preferia não saber e não passar por isso. Mas tudo bem, as pessoas queriam saber quem era. Outro grande mistério de episódio 7 que foi resolvido no episódio 9 foram os Knights of Ren, que servem pra simplesmente absolutamente nada. Eles são só boy bands do mal do Kylo Ren, que não são capazes nem de acabar com um Ben Solo desarmado. Eu sei, o Ben é muito foda na força, ele é muito forte, ele é muito incrível, ele é um Jedi, Mas, gente, sério, assim, pra nada. Eles podiam pelo menos ter aparecido naquela primeira cena que o Kylo Ren tá matando geral em Mustafar, mas nem pra isso a gente usou. Então, E terminando as minhas principais reclamações sobre os filmes, sobre esse filme, me incomodou muito, eu já falei da Rose ter sumido, me incomodou muito a volta, tipo, uns passos atrás do personagem do Finn. Ele, no episódio 7, estava muito focado em recuperar a Rey. No episódio 8, ele tem um crescimento e ele passa a se preocupar muito com a própria resistência. Ele, inclusive, quase se mata em favor da resistência, para nesse episódio ele voltar a simplesmente gritar pela Rey o tempo todo. E eu acho que isso foi um desserviço ao personagem. Eu acho que o Finn poderia perfeitamente bem ter inspirado grupos e grupos de Stormtroopers a se rebelarem contra a Primeira Ordem. Então, assim, a gente tem oportunidades perdidas para todos os lados, mas acontece. Um outro personagem que eu esperava mais também de desenvolvimento é o General Hux. Ele surgiu no episódio 7 como um vilão bastante bacana. No episódio 8, eu acho que o Rian Johnson meio que usou ele muito pra alívio cômico, e eu entendo, mas eu preferia que não. E eu, no episódio 9, meio queria ver ele sendo o vilão que ele nasceu pra ser, mas não rolou. Mas nem só de críticas vive esse vídeo. Como eu disse, é um filme que tem coisas que eu gosto. Todo mundo que me acompanha há um pouquinho mais de tempo sabe, por exemplo, que eu sou Reylo e que eu sempre quis que o Ben Solo se redimisse. E eu entendo as pessoas que dizem, mas ele matou o Han Solo. Brother, ele é o filho do Han com a Leia. Se você não torcia por esse personagem, se você não queria que ele voltasse pra luz, talvez o lado negro da força esteja dominando o seu coração. Porque como que você quer que os heróis da resistência, que os heróis da rebelião tenham esse final pro filho deles? Tipo, que o cara seja um vilão pra sempre. Não, vamos dar esperança pras pessoas. Vamos dizer pras pessoas, olha, mesmo que você tenha se perdido, você consegue achar o caminho de volta. E ele até achou, só que, né? Mas a gente não vai falar sobre isso. Eu vou fingir que isso não aconteceu. No meu coração, Ben Solo vive e está lindo, contente, junto com a Rey, treinando um monte de padawans. Em termos de coisas menos controversas do que Reylo e Bendemption, uma das coisas que eu mais gostei de ver nesse filme foi o Lightspeed Skipping, que é uma nova maneira de viajar pelo sei lá o que eles viajam, que assim, foi muito legal de ver. Eu gostaria que tivesse sido um pouco mais explorado sobre o porquê que isso é perigoso, porquê que a Falcon não deveria fazer isso, mas assim, foi super legal de ver. Teria sido mais maneiro, talvez, se naqueles vários planetas que eles passaram, a gente visse lugares conhecidos, tipo Coruscant, Hoth, etc. Mas assim, valeu, foi maneiro, show. Outra coisa que eu achei muito legal também foi a exploração da ideia da Díade e do aprofundamento do que o Force Bond entre os dois membros da Díade era capaz de fazer. A gente, no episódio 8, começa a ter o Kylo Ren e a Rey conversando e se enxergando através do tempo e espaço na Força. E aí, no episódio 9, a gente tem eles, tipo, quase que se teletransportando pela Força a partir do Force Bond. E no final, a gente tem aquela cena linda da Rey passando o lightsaber pro Ben Solo, que foi linda e eu amei muito ver. Outra coisa que eu achei muito bacana também foi a dinâmica entre o Finn, o Poe e o Chewie. Eu acho que a gente poderia ter o potencial de um novo trio ali. Eu gostei muito de conhecer os personagens tipo a Jannah,
que é um personagem que agrega muito à história, né? Ela conta sobre como já tem Stormtroopers se rebelando. Meu único porém aí é, como eu já falei sobre o Finn, ao invés de ser a força fazendo os Troopers se rebelarem, eu gostaria que tivesse sido o exemplo do Finn, né? Um exemplo de que você não é obrigado a seguir a sua programação, que você consegue ser a sua própria pessoa e se rebelar contra um sistema opressor. É uma mensagem muito mais bacana do que um sentimento fez a gente não atirar. Mas tudo bem, assim, isso sou eu, imagino que tenha gente que tenha achado maneiro. Outra coisa que eu achei, assim, de uma delicadeza sem fim, foi o tratamento da Leia. Como todo mundo sabe, a gente perdeu a Carrie Fisher quando o episódio 8 ainda estava para sair. E o tratamento que deram para Leia nesse momento foi, assim, o melhor que eles podiam fazer, eu tenho certeza. Fico com pena porque eu gostaria que a gente tivesse tido uma interação Ben Solo e Leia. Tenho certeza que era esse o plano original. Mas como não rolou, a gente teve aquela cena mind-blowing do Ben repetindo o diálogo que ele teve com o Ben Solo em Starkiller Base, agora na Death Star, e entendendo finalmente, ou assim, conseguindo ter a coragem de fazer aquilo que ele gostaria de ter feito no episódio 7. Eu vou morrer sustentando que o Ben gostaria de ter voltado para casa no episódio 7, mas que ele não teve coragem, e agora ele efetivamente tendo a coragem de voltar. E as duas últimas coisas que eu achei muito bacanas no filme foram, primeiro, toda a cena de treinamento da Rey. A gente já tinha visto alguns Jedi sendo treinados antes, principalmente, né, no episódio 5, o Luke carregando o Yoda de mochilinha e tal. E agora a gente tem a Rey fazendo aquela meditação super bacana, com as pedras voando em torno dela, e depois fazendo aquela trilha. E eu, como eu quero um filme que mostre mais disso. Eu queria um filme, sei lá, talvez na Alta República, mostrando um treinamento de um Padawan, e a gente poder entender exatamente o que faz uma pessoa ser um Jedi, como é que é um treinamento de um Jedi, como é que é o Jedi, os trials que você precisa passar para ser um Jedi. Eu sei que Rebels mostrou isso um pouquinho, mas eu queria ver mais disso, e em live action, porque cinema é muito legal. Mas foi muito bacana ver. E uma coisa, um easter egg, talvez pequeno, mas que eu sou absolutamente apaixonada, é na cena em que o Kylo Ren está conversando com o Palpatine, e o Palpatine ergue a frota e oferece a ele a ordem final, a Final Order. A trilha do John Williams faz uma mescla da Marcha Imperial com o tema do Kylo Ren, e o meu coração vai ser para sempre grato que isso exista no universo. Para encerrar, assim, é o que eu disse no começo. Esse filme é um filme de Star Wars, eu sou fã de Star Wars, eu sempre vou gostar dos filmes de Star Wars. Tem filmes que eu gosto mais, tem filmes que eu gosto menos. Por exemplo, Episódio 2 é um filme que pra mim podia reduzir por quase a metade, tirando todas aquelas cenas meio mela cueca do Anakin com a Padmé, porque elas são muito mal escritas e atuadas, mas são todos filmes divertidos, são filmes pra juntar a galera e assistir. E se você não gostou desse filme, ou se você, sei lá, tem problemas com esse filme, como eu tenho, por exemplo, a gente sempre pode deixar pra só assistir ele quando tiver que assistir e curtir aquilo que a gente curte. Por exemplo, eu sou perdidamente apaixonada por Last Jedi e opinião polêmica por Solo. Vou fazer um vídeo falando sobre por que Solo é bacana, mas não agora. Agora eu tenho outros planos pra vocês. Mas assim, eu acho que a gente sempre pode simplesmente curtir o que a gente gosta, deixar as pessoas curtirem o que elas gostam, e aquilo que a gente não gostar tanto, a gente simplesmente deixa pra lá. Então, é esse o recado que eu tinha pra dar hoje. Se você quer conversar um pouco mais sobre isso, deixe seu comentário aqui. Não esquece de subscrever o canal, se inscrever no canal e apertar o joinha, todas essas coisas que vocês sabem que, enfim, ajudam pra caramba, compartilhar com um amigo, e até a próxima.